Franco Perpétuo, seja bem-vindo à Escola de Repertório, ao Café com Repertório. Uma alegria tê-lo aqui. Vamos falar muito sobre música hoje. Seja bem-vindo, Irineu. Obrigado, Jair. A gente vai fazer para o pessoal da Escola de Repertório aquilo que a gente já fez muitas vezes, privadamente. Mas, na verdade, estamos chamando vocês para a nossa mesa de baile de café, que basicamente é o tipo de conversa que a gente tem o tempo todo. Isso, que bom. Bom, para te apresentar, seguindo um protocolo nosso, você é jornalista de formação, tradutor do russo, se especializou em música erudita, apresenta um programa na Rádio Cultura FM daqui de São Paulo e na TV Cultura, apresenta concertos, escreve sobre música erudita na revista Concerto, uma longa trajetória. Por que foi música? Quer dizer, na formação em jornalista, por que você seguiu o caminho da música, Irineu? Obviamente não foi nada planejado, como tudo na minha vida. A gente não deve fazer planos porque a vida derruba a gente. Eu acabei caindo nessa... Na verdade, lá atrás, eu nem achava que eu ia para o jornalismo cultural, que dirá para o jornalismo musical. Aconteceu formado lá na Casper Libero, naquele ano enorme, depois do fim do curso, meu Deus, o que eu faço? Caí no programa de trainee da Folha. E eu fui... A Folha de São Paulo gastou dinheiro comigo, me treinando para fazer uma coisa que vocês estão vendo que eu usei muito, que é o jornalismo esportivo. Acho que o máximo que deu foi eu ser confundido na rua com o Casagrande, uma coisa que me acompanha há um quarto de século. Agora, dessa formação eu não usei nada, porque eu comecei a trabalhar no Caderno Cultural, e aí a música de concerto, a música clássica do dia, tem uma peculiaridade aqui. Ou o cara é muito aficionado ou não entende nada. Então, quem sabe que teve um cara chamado Mozart, que veio depois de Bach e veio antes de Beethoven, já sabe muito mais do que a média. Então, como eu gostava disso, já era um diferencial, então eu usei esse diferencial para construir uma carreira dentro do jornalismo cultural, então acabou sendo por aí. Eu caí no jornalismo cultural e aí eu tinha afinidade com essa área, precisava de alguém que cobrisse e estou chutando nisso daí até hoje. Mas você tem também uma atividade como professor, né? Eu vi muita coisa sua na Casa do Saber, outros espaços culturais, sempre nesse campo da música erudita, da música clássica, a vida dos compositores, como ter uma boa, enfim, a boa audição, o que a gente tem que ouvir. São coisas que eu acho que vão perambular aqui nessa conversa de hoje. Eu acho que como, na verdade, sou o ouvinte que passou para o outro lado, eu ainda, talvez isso me ajude a fazer essa mediação entre o ouvinte leigo e o mundo da música. Eu me lembro o caminho que eu tive que fazer, como eu não comecei a estudar piano com 2 anos de idade, como eu não tenho essa coisa do nerd, da música, eu me lembro o que é você que se interessar e querer se aproximar desse mundo e os passos que você tem que dar. Então, meio que tento ajudar as pessoas a fazerem o caminho que eu acabei fazendo. Perfeito. Nós vamos começar uma série, acho que quem está nos acompanhando é bom, interessante ter claro isso, que nós vamos fazer um caminho aqui com algumas gravações ao longo desse ano com o Irineu Franco Perpétuo. 2023 é um ano, a Escola de Repertório usa os marcos de efemérides 50 anos ou 100 anos, né? De uma obra importante, um livro importante, um acontecimento histórico importante, falecimento de alguém, o nascimento de alguém. E o ano de 2023 marca os 50 anos de 1973, que foi um ano muito importante na história da música popular brasileira. Nós vamos usar um livro como referência, 1973, o ano que reinventou a música popular brasileira, que realmente foi um ano muito fértil em termos de experiências musicais, aberturas de campos, cruzamentos de sonoridades, importantíssimos músicos, compositores, instrumentistas, cantores e cantoras, e vamos fazer um apanhado desses discos que, na concepção do Irineu e na minha, merecem um destaque, embora todos os discos mereçam. Mas uma pergunta de saída, Irineu, de um tema que eu sei que você conhece muito bem, quer dizer, de onde vem essa riqueza da música popular brasileira? Quer dizer, é uma coisa muito impressionante essa usina criativa que é a música popular brasileira. De onde vem isso? Então, você falou no começo das minhas 2 atuações de tradutor de russo e de crítico de música. Eu acho que a literatura é para a Rússia, a música popular é para o Brasil. Ou seja, é aquela manifestação artística que carreou os principais talentos, aqueles com o qual a gente que pertence a essa cultura tem essa sensação de orgulho e pertencimento, e que é o principal signo cultural com o qual o país é identificado lá fora. Estou falando de signo cultural, porque futebol é outra coisa. Né? Então, estamos falando como manifestação cultural do Brasil, a música popular é mais impressionante. A música popular é o principal veículo
desse idioma que nós estamos falando aqui, o português com registro do Brasil, se alguém fora daqui sabe que ele existe, é por causa da nossa música popular. Por que isso? Eu acho, que aí até vou juntar com o futebol. Música popular e futebol, por que eles são tão fortes? Porque eu acho que é a área em que o apartheid brasileiro se esgarçou, em que a gente pôde incorporar os saberes de todo mundo. Às vezes as pessoas falam para mim, não, o negro é bom em esporte, o negro é bom em música. O negro é bom em muita coisa, o negro é bom em ciência, o negro é bom em finanças, se deixar. No Brasil ainda não deixaram. Mas na música e no esporte, por outras razões, acabaram sendo incorporados. Vocês vejam a potência que foi. Então a gente é um país enorme, que a produção de subjetividade era desse tamanho. Quando entrou na música popular, ficou enorme. Isso manifesta até a potencialidade do Brasil que a gente gostaria que fosse. Talvez aquela versão do Darcy Ribeiro, daquele idílio, esse país como potência não realizada em quase todas as áreas, na música popular porque é a área de inclusão. E eu acho que a gente deve isso muito às tecnologias de gravação. Hoje em dia é sempre muito difícil diferenciar popular e erudito na música, mas uma das definições possíveis era que, tradicionalmente, sempre a música de concerto foi tocada em partitura, a música letrada, e a música popular sempre foi a música de tradição oral. Portanto, que não tinha meios, a transmissão dela era de via oral, e não tinha meios de ser conservada. A partir do momento que se inventa a tecnologia de gravação, você resolveu esses dois problemas. Essa música está preservada e pode continuar sendo reproduzida. Então você veja que quando começa a tecnologia de gravação, música popular, bom, no mundo dá um boom, né? Também a música popular americana, as músicas populares do mundo, mas por quê? Então você tem esse meio fantástico de difusão e de transmissão. E aí não tem como segurar essa avalanche. Então o que veio no Brasil é que toda essa subjetividade dessas populações excluídas passou a ser a corrente principal da nossa cultura, né? Então era mais discriminada. E aí foi tão grande que ela começou, a música popular no Brasil é tão importante que ela começa a recrutar os talentos não só dos excluídos, mas também das classes letradas, das classes privilegiadas. Então de repente tem um momento que todo mundo no Brasil está querendo fazer música popular. Eu acho que aí é que está o segredo do sucesso, porque tem essa qualidade intrínseca. Tem um momento que as grandes mentes do Brasil querem fazer música popular. Então todas as nossas discussões estão lá. Então, assim como na Rússia a literatura é mais do que literatura, no Brasil a música popular é mais do que música. É a nossa esfera de filosofia, é a nossa esfera de poesia, é a nossa esfera, nossa arena pública de discussão dos temas sociológicos, políticos, filosóficos. Ela virou o grande caldeirão da cultura brasileira. O engraçado, o curioso, é que no Brasil especificamente a música popular se desenvolveu muito em volta da canção. Sim, né? Então é articulação entre música e letra, mas ao mesmo tempo parece muito pouco para essa grandeza. O que a gente vai ver, especialmente em alguns discos que a gente vai discutir hoje, é como esses discos de 73 parece que já esgarçar a forma canção, parece que querem transbordar para fora da canção, parece que a canção virou uma camisa de força que eles querem ir além. Essa discussão começa na canção, desenvolve uma canção sofisticadíssima como poucas, ou talvez nenhuma, talvez canção americana, alguma coisa do repertório austríaco do começo do 19, assim, poucos países do mundo desenvolveram uma canção tão elaborada quanto a nossa canção popular. Mas para mim é isso, porque música popular no Brasil é mais do que música, então canção no Brasil é mais do que canção. É mais do que um entretenimento, né? Exato. A gente, veículo de discussão de ideias. Isso, nós não estamos falando de meio século, então, de disco só, entendeu? Meio século de eventos fundantes e fundamentais, marcos da cultura brasileira. A gente tem que imaginar essas coisas com a mesma grandeza, sabe, dos Sertões, com a mesma grandeza de um Dom Casmurro, entendeu? Com a mesma grandeza de um quadro de Portinari, entendeu? São eventos marcantes, marcos da cultura que se pratica no Brasil. Puxa, Daniel, obrigado. Uma resposta completa, complexa, ampla, muito interessante os caminhos que você nos ajuda aqui para entender essa potência brasileira que é a música e que é a nossa canção. Agora, assim, vamos pegar aqui nos 5 níveis, né? Quer dizer, na harmonia, essa complexidade, essa potência, essa qualidade na harmonia, na melodia, no ritmo, nos arranjos e nas letras. No tema, vamos dizer assim, na questão literária propriamente dita, essas letras, ou grande parte desses letristas, a gente poderia publicá-los como poetas, pela qualidade que essas letras das canções têm. E também uma sofisticação harmônica, melódica, rítmica, quer dizer, a gente está falando de uma qualidade poderosa, né? E uma coisa que puxa a outra. Na verdade, a canção brasileira então, é um todo integrado.
até difícil você isolar essas coisas. Você não sabe se é porque essa música já é sofisticada em si, que ela pede uma elaboração poética, ou se tem um momento que os letristas começam a ouvir uns outros e começam a querer competir entre si, isso vai demandando algo da parte musical também, e aí você tendo esse esqueleto de base de harmonia e melodia, os arranjadores talvez fiquem cutucados para também vestir, porque o arranjo é a cor da música. O que é um arranjo? Isso que eu ia perguntar. O arranjo é o seguinte, a estrutura da música seria o preto e branco. Na música clássica é mais simples, porque normalmente o compositor escreve no piano, que é um instrumento de tecla branca e tecla preta. Então você diz, escreve no piano, branco e preto, e aí depois ele vai botar as cores da orquestra, vai colorir aquilo. O arranjo, às vezes o compositor, o cara talvez nem pegasse o preto e branco, pegaria talvez o esboço, né? A gente vai falar aqui do Radamés Inátali, que arranjou uma das faixas do Milagre dos Peixes. Ele é o cara que é considerado o cara que inventou a cor brasileira do arranjo com orquestra. Por que o Radamés fez isso, quando e por quê? O Radamés é o grande arranjador músico gaúcho da era do rádio no Brasil. Então, quando começaram as rádios, não era como hoje que se toca a gravação, a programação era ao vivo. Então chegava lá um músico popular, às vezes com a caixinha de fósforo, com o violão, cantava, mostrava as músicas, cada mês anotava, e tinha que compor os arranjos, porque à noite esse cara ia tocar aquelas mesmas músicas com a orquestra da rádio ao vivo. Então tinha uma orquestra de rádio, como tinha o regional, vários grupos para os estilos. O cara tinha que escrever o arranjo, escrever a música para todos os instrumentos, arrumar um jeito que aquilo desse certo. Na hora que o outro, que sei lá, que a Elza Soares, que o Francisco Alves, o Orlando Silva fosse cantar com a orquestra da rádio, o cara só poder lá abrir a boca e cantar, e ele, arranjador, reger a orquestra, aquilo funcionar. Então, o arranjador é isso, ele dá um colorido para a música fundamental. Se você pensar, gosto muito de discutir arranjo dos Beatles com um amigo meu chamado Luca Raeli, um clarinetista e arranjador. Não dá para pensar as músicas dos Beatles sem o arranjo do George Martin. Não existe aquilo, porque é a personalidade da coisa. Então é meio que a cor num quadro, mas não a cor como algo acessório. A gente vai ver que muitas vezes no arranjo a cor é estruturante e determinador para a personalidade daquela obra específica. E esse caminho se fez de uma maneira, quer dizer, para onde você olha, ele não está concentrado só no eixo. Eu acho isso interessante também, essa marca da música brasileira. Para onde a gente olha, norte, nordeste, centro-oeste, Mato Grosso, Pantanal, sul, São Paulo, interior, Rio, serra, mar, litoral, quer dizer, para onde, Bahia, Pernambuco, para onde a gente olha, você tem músicos ao longo da história de excepcional qualidade, fazendo coisas com alto grau de diversidade, e todas elas muito bem feitas, né? De Almir Sater ao frevo, do Quinteto Armorial, a toda a geração dos baianos, de Vitor Ramil, as modas de viola, quer dizer, dos carimbós, até, digamos assim, as cheganças e cavalos marinhos, aos ritmos folclóricos. Há uma usina musical, um verdadeiro caldeirão de temperos e sabores para lá de sofisticados e para lá de apetitosos, né? Sim, a gente não pode pensar numa noção fechada de brasilidade, como muita gente tentou fazer. Não dá para botar uma camisa de força e dizer que a música do Brasil é isso. Talvez a gente devesse estar falando das músicas do Brasil que estão em disputa, como as várias ideias de Brasil, são várias possibilidades de Brasil e várias poéticas de Brasil também. Você falou lá atrás, algo que eu não queria deixar passar batido. Por que a gente não estuda como um fenômeno da nossa língua portuguesa o que se fez articulado com as canções? Vou te dar um exemplo da outra cultura que eu estudo. Há uns 4 anos saiu um livrão da Oxford de literatura russa, um apanhado de toda a literatura russa, tentando juntar quem estava na Rússia, quem imigrou, enfim. E lá dentro, o que me espantou é que no século XX, quando eles vão falando das diversas gerações poéticas, olha no meio e falam, pô, aqui está falando um cara da música popular, década de 20, 60, 70, 80. Eles pegam os caras da música popular e colocam lá na corrente geral da poesia russa. A Rússia não precisava fazer isso, porque lá é o inverso daqui. A literatura delas já existe sem a música popular. Eles não precisam desses cantautores. Claro, não precisam assim, para contar a história da literatura deles, se eles tirassem esses caras, daria tudo certo. Mas eles acharam que valia a pena incorporar. Então, se eles que têm essa literatura potentíssima, a música popular em comparação muito pequena, por que nós, que temos essa produção tão forte de poesia cantada, não fazemos essa coisa aqui? Sim. Por que as pessoas não sabem na escola quem é o Paulo César Pinheiro, que tem mais de 1000 letras e trabalhou com Deus e o mundo?
ou o recém-falecido Aldir Blanc, entendeu? Sueli Costa. Né? Sueli Costa, também para falar de mais recente, quer dizer... Fátima Guedes. Especialmente quando teve esse fenômeno que foi o Vinícius de Moraes, né? Que é do cara que era o poeta lá, já consagrado acadêmico, poeta diplomata, então já tinha toda a consagração como poeta, começou a fazer o trânsito na música popular, e aí, goste ou não do Vinícius, faça-se a avaliação de valor que é. Esse é um momento muito importante, que quando o cara que é poeta, conscientemente resolve fazer música popular e não tem nenhum rebaixamento na atividade dele por causa disso. Então, acho que a gente deveria talvez olhar para o que acontece na canção popular. E os caras de hoje, não sei, temos uma poesia contemporânea de resiliência muito importante, mas a gente tem que olhar talvez para os Emicidas da vida como uma manifestação também poética nossa e do nosso português. Então, realmente, eu acho que muita coisa na nossa cultura converge para a música popular e é isso que faz a força dela. A música popular brasileira é esse combo. Não dá para ficar separando as coisas e acho que quando a gente quer isolar a música popular, a gente se isola. É tipo amputar o braço direito ou esquerdo, não sei se você é destro ou canhoto, mas enfim, sabe, amputar aquele órgão principal que você usa para fazer tudo. Acho que não dá para excluir esse fenômeno sem demérito das outras manifestações artísticas, inclusive da minha, que é a música de concerto. Tem uma música de concerto brasileira importante, escrevi um livro a respeito, gosto muito, etc., prezo e defendo. Mas eu acho que a gente tem que reconhecer e utilizar esse protagonismo da música popular para ajudarmos a nos entender. Inclusive. A gente grava mais para frente um programa só sobre essa figura maior também da cultura brasileira, da música brasileira, Heitor Villa-Lobos. Vamos fazer um programa só sobre isso. Mas para chegarmos no ano de 73, no livro que estamos usando como guia, como base, o Villa-Lobos foi alguém que olhou para essa tradição, né? Para essa tradição folclórica, popular, as serestas, o chorinho, as rodas de samba, e traz esse, vamos dizer assim, esse manancial de informação, naturalmente retrabalha isso no registro erudito, mas está olhando para todos esses elementos. É isso mesmo? Ele não está só olhando, ele está fazendo jam com os caras. Ele tocava violão no meio da geração fundadora de Anacleto e Pixinguinha e Donga. E ele é o cara que Cartola, entendeu? Que sobe no morro para ouvir o Cartola, que dá um diapasão pro Cartola para ensinar a afinar o violão por diapasão, que tenta ajudar a filha do Cartola a estudar canto. Quer dizer, nem só que ele olha de fora, ele entra. Você imagina, hoje ainda seria alguma coisa, imagina na década de 50, 40, 30, um cara consagrado como o Villa-Lobos, a nossa elite branca subir o morro para ouvir os negros cantar e para socializar com eles. Então, de novo, não é por acaso que o Villa-Lobos foi quem foi. Tá? Ele entendeu essa riqueza e incorporou, e na verdade, se a gente vê a obra dele como uma grande síntese, é porque ele tinha isso como muito natural em si. Não é um cara que estudou a música academicamente, depois vai estudar o que é uma música popular e tentar vou tentar botar o samba na minha sinfonia. Não, ele aprendeu tudo ao mesmo tempo. Então, por isso, essa interação, esse cruzamento para ele é orgânico e natural, espontâneo. A força da música dele, você entende que vem muito dessa... Vem essencialmente daí, dessa síntese que para ele é muito natural. Então, por isso ele vai ser uma referência inescapável para todo mundo da música clássica que depois, mas para uns casos do popular, que a gente vai discutir hoje, como, por exemplo, Tom Jobim, o Radamés, etc., ele também é um manancial de inspiração. Ele é uma proposta, uma ideia de uma cultura brasileira sintética, de criar, de cruzar essa cultura letrada com saberes orais. Irineu, e aí a gente chega no disco 1973, o ano que reinventou a música brasileira. Nós vamos para esse programa especificamente, insisto, faremos uma série, vamos fazer 3 conversas, 3 entrevistas ao longo desse ano, mas 50 anos desses discos, desse ano riquíssimo que foi 1973, escolhemos 5 para a gente começar a nossa conversa. Deu trabalho chegar nos 5. Mas escolhemos. Então nós vamos fazer O Milagre dos Peixes, uma obra maravilhosa do Milton Nascimento, Araçá Azul, um disco mítico do Caetano Veloso. Vamos fazer Secos e Molhados, primeiro disco de lançamento desse grupo incrível. Vamos fazer Matita Perê, do Tom Jobim, e vamos fazer Prelude, o primeiro disco gravado nos Estados Unidos do genial Eumir Deodato. Por onde que a gente começa? Bom, primeiro
todo mundo fala do milagre brasileiro nessa época, o verdadeiro milagre brasileiro é esse, né? Aliás, do econômico, 73 é o último ano, né? Que vai ter o choque do petróleo e vai acabar, né? Mas talvez seja já uma primeira explicação para por que isso. Ainda estava, então, numa atividade econômica, então acho que das tensões entre esse desenvolvimento econômico e um regime que tenta estreitar, uma sociedade que vai se complexificando, nessa tensão, nessa fricção, começa a surgir essa criação toda. E uma coisa que a gente tem que prestar atenção, tudo isso era disco comercial, era coisa que tocava na rádio e vendia. Porque a gente vai falar de umas coisas experimentais que parece que, então o cara gravou na garagem. Não, era coisa de gravadora grande. Tocava nas rádios. Tocava em rádio. Aliás, um dos problemas, então, talvez pra gente começar, do Matita Pereira, por exemplo, foi quando o Tom pediu pro Paulinho Pinheiro a letra, ele falou, puxa, mas isso não vai tocar na rádio. O Tom falou, não, essa música específica não é para agora, é para lá na frente, né? Talvez começar pelo Tom, que é essa figura grande de pai fundador, que faz esse disco, que recentemente um crítico argentino de música que eu gosto, Diego Fischerman, um cara que tem biografias de Astor Piazzolla, escreveu um artigo lá na Argentina sobre Matita Pereira e disse que é o disco mais importante e menos popular de Tom Jobim, o que me parece uma definição bastante interessante. Então, é o disco que o Tom começou a querer gravar aqui no Brasil, aí ele viu que a qualidade técnica ia dar conta, pagou do bolso e resolveu fazer lá em Nova York. É um disco que ajuda a gente seria bom a gente ouvir esse disco, entre outras coisas, para redimensionar a ideia que a gente tem do Tom Jobim. O Tom ficou para o mundo como o cara da Bossa Nova, o cara da Garota de Ipanema, tal, do banquinho violão, etc. Que ele é também. Mas nesse momento, não. Esse momento, se a gente quiser pensar geograficamente, o Tom meio que dá as costas para a praia e para o mar e se volta para o interior. É meio que se ele deixasse de olhar para Ipanema, para a praia, virasse de costas e começa a olhar para as árvores. E aí, o que é essa ideia das árvores de natureza no Brasil? É uma ideia muito antiga, na verdade. Vou pedir para todo mundo que está ouvindo, vocês vão lá atrás, procurar um compositor do século XIX chamado Carlos Gomes. Tem uma ópera chamada O Escravo Tem a Alvorada, que ele tenta descrever a alvorada na selva tropical brasileira. A primeira ideia de natureza brasileira, certamente vinda de Wagner. Aí um cara que estudou as partituras de Carlos Gomes, um cara chamado Vila Lobos, tem várias obras, Amazonas, Floresta do Amazonas, para mim, Show dos 10, que também tentam pegar essa exuberância da floresta brasileira e traduzir em sons. Para mim, o Matita Pereira é o passo seguinte de uma ideia musical de traduzir a exuberância da floresta e da natureza brasileira. Então, por isso eu digo, é um momento que ele vira as costas para o mar, olha para dentro e tenta trazer isso aí. Tanto que tem só uma música com nome de mar no Matita Pereira. É interessante porque no Matita Pereira, o disco do Tom Jobim, ele diz: esse disco é dedicado a Guimarães Rosa, Carlos Drummond de Andrade e Mário Palmério, né? Três mineiros, na verdade, né? É um disco que marca exatamente esse giro de Tom Jobim, né? Olhando para os interiores, né? Para o sertão brasileiro no conceito amplo de sertão, quer dizer, aquilo que não é litoral, né? Sim, uma vastidão mas pensando não só no interior, mas também pensando na mata como exuberância. Ele estava fazendo a sua casa no sítio, etc. O próprio título, na verdade, do disco, né, que é o nome de uma das músicas, com letra do Paulo César Pereira e música de Tom Jobim, Matita Pereira, uma entidade do folclore brasileiro, guardadas as proporções, muito próxima do Saci, há quem diga que é a mesma personagem, mas o próprio título do disco já nos leva nessa direção. E é um passarinho também, né? Quer dizer, então tá olhando, o passarinho fica na árvore, quer dizer, a gente vê uma outra paisagem, quer dizer, tem uma faixinha com o nome de mar, que é uma trilha que ele fez para um filme do filho do Vinícius de Moraes. E, aliás, nessa faixa, então, talvez seja a mais bossa novista do disco todo, porque tem um pouquinho referências a Debussy, Ravel. A gente acha que a música francesa impressionista do começo do 19 tem uma influência na bossa nova, então isso fica bossa novista. O resto é uma grande saga sertaneja, como você disse, e tem várias referências literárias, tem referência ao Bilac também, tem a trilha que ele fez para Casa Assassinada, que era um filme do Saraceni, o filme do Saraceni a partir do quê? Justamente de um livro do Lúcio Cardoso. Então, quer dizer, é gozado, porque é um disco que tem muita música instrumental, mas tem referência literária o tempo todo, aquilo que a gente estava falando no começo. Música popular brasileira é para cabeça, é complexa, porque você veja então o tipo de inspiração que um cancionistazinho popularzinho tem para construir essa obra. Por isso é esse edifício. E essa música tem uma das canções mais icônicas do Tom, né?
que são As Águas de Março. Lançada um ano antes, num compacto simples do jornal Pasquim, mas depois consagrada no disco Matita Pereira. Sim, que a gente não lembra dessa gravação, porque o problema é que depois gravou isso com a Elis, aí onde a Elis pôs a voz, aquele toque de mim, você esquece o que veio antes, obviamente. Aquela gravação dele com a Elis é gigantesca, é maravilhosa, não dá vontade, às vezes, quando você está ouvindo aquilo, não dá vontade de ouvir outra coisa na vida, né? Mas outra versão fica difícil. Mas então, começa, embora então seja um disco que a gente, o lado B dele é quase todo instrumental, é muita música instrumental, mas pô, quando ele resolve fazer canção com cara de canção, é essa. É apenas Água de Março. Então, é um disco que a gente falar desse jeito, parece que é muito conceitual, experimental, mas pô, começa com uma das canções mais célebres do cara, né? Então você vê, é um artista no momento de altíssima maturidade, fazendo realmente um dos seus álbuns mais importantes. A gente deve encarar o álbum do artista de música popular como a gente encara um romance de um romancista, entendeu? É um momento que ele, tipo, o Mahler dizia que uma sinfonia tem que abarcar o mundo. Um álbum da música popular também é isso quando o criador é grande. Abarcar o mundo no sentido, a visão de mundo do cara naquele instante congelada. Eu acho que aí é uma visão bastante grandiosa, importante. Acho que é relevante pra gente até hoje, fora delícia que é ouvir, porque tem esses arranjos. Foi um momento que ele começou a trabalhar com o Dori. Isso que eu ia te perguntar, quer dizer, ele começa a trabalhar com Dori Caymmi, um dos filhos de Dorival Caymmi, e depois os arranjos vão para o maestro Klaus Ogerman, né, que vai trabalhar muito tempo depois com Tom Jobim. Quer dizer, qual é a importância do Dori Caymmi e do Klaus Ogerman? Bom, então aqui começa o Dori, que vai virar esse super arranjador da música popular brasileira. É bacana dialogar com o Tom, e o Tom, ele sabia orquestração também. Ele não queria, mas não estava com saco de fazer esse trabalho de formiguinha do arranjador. Então ele sabia o que ele queria, não é que ele não sabia arranjar. Ele tinha consciência disso e já trabalhou várias vezes com o Ogerman. O Ogerman é se a gente pensar no Tom Jobim como personagem coletivo, um dos protagonistas certamente é o Ogerman. A cara que ele dá para os arranjos do Tom tem uns contracantos, umas melodias que a gente escuta de instrumentos nas canções do Tom, que a gente acha que aquilo faz parte da canção. A cor entrou, como eu disse, o arranjo ali é estrutural e estruturante. E como aqui então o Tom pensou justamente essa coisa do sertão, da floresta, essa exuberância florestal, ele queria cores orquestrais, ele não queria só simplesmente o intimismo de ter um piano, um violão, tal, de ter aquela coisa menor da bossa nova, que ele queria um negócio maior, como eu digo, é Villa-Lobos, é Carlos Gomes, entendeu? Ele está pensando em um colorido mais rico, então por isso ele está precisando de arranjadores também. Pô, lá em Nova York ele vai ter Ron Carter tocando baixo nesse disco, vai ter o Ayrton Moreira na percussão, quer dizer, ele vai ter músicos de ponta. Puxa, que bacana isso tudo, né, Lino? Que riqueza, que Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim, Matita Pereira, um estudo sobre a brasilidade mais profunda, ou sobre uma das brasilidades, né? Um estudo, na verdade uma aventura antropológica com a delícia de ser musical, mas um profundo mergulho numa das dimensões do Brasil profundo. Um livro do Darcy Ribeiro. Um livro do Darcy Ribeiro. Que o Darcy Ribeiro escreveu, mas o Tom escreveu para ele. Perfeito, excelente, que bonito isso. Daí nós podemos ir para Milagre dos Peixes, Milton Nascimento, a Bíblia e a música popular brasileira. Pois é. Que coisa também esse trabalho, né? E gozado, aí até me lembra algumas coisas da literatura russa, porque toda a literatura russa que a gente lê foi escrita sob censura. Toda, não só do Vítios. A gente pode discutir o que os comunistas fizeram com a censura, mas antes já tinha muita também. E O Milagre dos Peixes é um disco que você não explica ele ser do jeito que é, sem o fenômeno da censura. Perfeito. Porque o que aconteceu é que várias letras ali foram censuradas. E o Milton já ia gravar uma ou outra música sem letra, mas essas que foram censuradas, ele bateu o pé e resolveu que ia gravar sem letra também. Então a gente está falando de um dos maiores cantores que a música popular já teve no Brasil. Milton Nascimento. O Milton Nascimento. Que fez parte, foi protagonista de um dos movimentos mais originais de música popular no mundo. Sim. O Clube da Esquina. Então ele tinha gravado já o Clube 1 e 2. Então ele podia fazer o que ele quisesse. Então ele resolveu bater o pé de que ia fazer um disco em que tivesse... Não, que a voz dele tá lá, mas acho que tem letra só em 3 das 11, porque era um disco com 8 foram censuradas, era um disco com 8 músicas e um compacto com mais 3, então era 11 ao todo. E só 3 ele gravou com letra, o resto 100, né? Ele vem, a síntese que tá no Clube da Esquina tá lá, essa síntese maravilhosa, né? Que tem o elemento afro bem forte, o elemento que em Minas Gerais tem desde sempre, desde o século XVIII, que a gente saiba, documentado, antes talvez devesse ter, que é da prática musical em igreja, né?
primeiro movimento musical urbano que teve no Brasil foi lá, porque foi a primeira grande urbanização, foi por causa do ouro. Antes era uma cultura rural, dos engenhos, etc. A cultura urbana tinha lá, então a coroa portuguesa não deixava ter irmandade religiosa lá, franciscano dominicano, porque achavam que ia contrabandear o ouro. Então as comunidades se organizavam em irmandades, cada irmandade provinha a vida musical da sua igreja. Então desde sempre tem uma música lá, uma musicalidade em igreja que também transparece lá. Isso, a música afro, a influência dos Beatles avassaladora, não só como melodia e harmonia, mas sobretudo em arranjo, em colorido. Então talvez todos eles amam o Paul McCartney, mas acho que o George Martin também é muito importante como influência deles. E um recorte muito latino-americanista, o que é até surpreendente, porque Minas não faz fronteira com nada. Né? A gente poderia talvez pensar nesse recorte hispânico, mais fácil, no sul do país, mas tem essa consciência talvez de Minas não só como coração do Brasil, como coração da América Latina. Claro. Então tem um pensamento latino-americanizante muito forte. E aí você tem o virtuosismo absurdo da voz do Milton. Até hoje me impressiona, mas quando você ouve essas gravações de meio século atrás, aí é uma maravilha. E claro que quando o cara tem esse tipo muito peculiar de voz, ele se permite escrever músicas do jeito que só ele vai conseguir cantar. Então já expande o tipo de escrita da canção, só o próprio registro vocal do Milton. Como ele estava muito poderoso nessa época do Clube da Esquina, esse Milagre dos Peixes, se você pegar a ficha técnica dele, é quase um documento da vida musical brasileira daquela época. Porque as pessoas que tocam ali, que participam ali, são impressionantes. Tipo, você tem o Paulo Moura no saxofone, entendeu? E um tal de Nivaldo Ornelas também toca por lá. Você tem, fazendo efeitos vocais e tocando percussão, o Naná Vasconcelos. Naná Vasconcelos. Sabe? Você tem no piano e órgão um cara que foi muito importante para as cores dos discos do Milton daquela época, foi o Wagner Tiso. Também bastante ativo até hoje. Mas com talvez uma reverência lá atrás, uma das faixas não só arranjada, como regida pelo Radamés Inhatali. Naquele nosso começo de conversa. Nós temos o grande Radamés. E quando eu comecei a olhar como nerd de música clássica, eu falei, deixa eu ver na orquestrinha quem que toca. Aí são nomes muito importantes da música brasileira, como o violinista Jerzy Milewski, o violoncelista Alceu Reis. Você tem o Ayrton Barbosa, o fagotista, que ele faz o solo de fagote no Preciso Me Encontrar, do Cartola, que vai acontecer depois. A famosa, a música é do Candeia, mas o Cartola gravou, e tem um contracanto de fagote lindo lá. Esse fagotista que era do Quinteto Vila Lobos, que é essa coisa, então o fagote entrando na música popular e tocando, no caso do Cartola, até com ginga. Então tem toda uma confraria de músicos brasileiros do popular e do erudito que se juntam junto com o Milton. E você tem também aquela figura mítica da Clementina de Jesus, né? Aquela descoberta, o Brasil se descobrindo, essa entidade, né? E que está lá também fazendo vocalizes, né? Ela não está cantando nada com letra, etc. Quer dizer, ela embarca nessa viagem. Então esse disco ele é o que é. Tem uma das canções com letra, uma virou um dos estándares do Milton, que é justamente a canção título, O Milagre dos Peixes. Mas você tem muito um estudo sobre o que são as vozes na música brasileira. E o estudo realmente porque normalmente na canção a gente imagina aquela coisa mais caretinha de ter uma voz principal e o acompanhamento por trás. Ali você tem várias vozes se chocando, cruzando. Parece uma polifonia. Você tem recursos polifônicos ou quase, ou de antífona, de diálogos. Quer dizer, você tem a voz explorada com poucas vezes no álbum da música popular, talvez justamente por isso. Já que não tinha a letra, então a gente vai fazer um monte de coisa com a voz também. Então, tudo isso sendo feito sob a égide de um dos maiores, além de compositor, um dos maiores cantores que o Brasil já teve. Então esse disco é bastante rico, é um passo. Então o Clube da Esquina não foi uma sorte de principiante. Sim. No Milagre dos Peixes a gente vê que o cara realmente sabia o que estava fazendo. Tinha consciência absoluta. Tinha consciência absoluta do domínio técnico, preparo. Sabia muito o que queria. Que beleza, Irineu. Milagre dos Peixes, Milton Nascimento, tá aí outra recomendação, que a gente possa recuperar essa audição, mas sobretudo isso, né, Irineu, que a gente possa recuperar essa audição, quer dizer, ouvir mesmo com O maiúsculo esses discos, né, ouvir, né, e não apenas ficar ali de fundo, mas ouvir, né, ouvir ativamente. Ativamente, prestar atenção em todas as dimensões riquíssimas que você está nos trazendo aqui. Eu queria, ao final, depois dos 5 discos, se a gente falasse um pouquinho também da arte dessas capas, né?
Porque todas elas são capas incríveis, né? Sim, então, na verdade, na época do LP, uma coisa que a galera do streaming hoje nem tem ideia do que é. Tinha, o primeiro que o LP, não só depois do CD, tinha mais a menorzinho. Agora o LP era um negócio grande. Então, o LP, na verdade, ele era também, por isso eu comparo com o livro, ele era um todo. Sim. A gente falou aqui já de lado A, lado B, quer dizer, também pensava assim, como se pensar lado A, lado B, um disco, como né? pensar o primeiro e o segundo ato de uma peça. Exatamente. Então tem curva dramática, não é por acaso. Primeira faixa do lado A, a última, a primeira do lado B. Era pensado, você tinha que ter um pensamento de todo, totalizante. Até tinha o equivalente ao single, que era o LPzinho. Podia o compacto simples. Compacto simples, ou às vezes duplo, lado A, lado B também. Então isso já tinha, mas tinha essa ideia do todo. E a linguagem plástico-visual era também dialogava, na verdade já induzia uma escuta também. Perfeito. Quando você ia comprar o disco, às vezes você olhava para aquela capa, você já entrava numa viagem, sua viagem começava ali, olhando para aquilo, sim, abrindo aquele encaixe. E assim, não foram poucos, né? E o Brasil também tem, historicamente, uma qualidade inconteste nos seus artistas visuais, plásticos, publicitários, designers. As capas de disco foram um campo de experimentação. Então, de novo, aquela história, a música popular como usina criativa. Exatamente. Está recrutando esses talentos também para trabalhar para ela. Não por acaso. Não por acaso. E de novo, comercial. Gravadora grande. Gravadoras grandes que tocavam nas rádios. Tocava em rádio. Né? Bom, Milagre dos Peixes, experimentação, isso nos leva para um trabalho icônico do grande Caetano Veloso, que é o disco Araçá Azul. Araçá Azul seria o filme do Godard, do Caetano, que todo mundo fala e ninguém ouve, como eu adoro o Godard, adoro Araçá Azul também. Aliás, o negócio da capa já tá também, o Caetano meio seminu, quer dizer, já tá toda uma provocação ali colocada. A gente tem o Caetano voltando de Londres, voltando do Transa, né? O disco Transa foi o disco anterior, vindo do Transa, lança esse álbum que é bem uma poética do Caetano para mim. A gente lembra muito, e tem que lembrar mesmo, da coisa experimental, mas não tá só lá. Sim. Quando você faz, obrigado por isso, Jair, por causa dessa conversa, fui obrigado a ouvir de novo, eu ouvi anotando, e tem canção lá também, sim, né? Tem um... Aliás, o próprio Araçá Azul é uma canção. Olha só, então, ele abre e fecha com canção, começa com Dona Edith do Prato, que seria a resposta dele à Clementina do Milton, né? Isso. Resposta dele não você veja como as pessoas... A resposta complementa, o diálogo, então, né? Ele fala da Clementina do Encaixe, quer dizer, como eles estão conversando. Isso. Um pega a Clementina, outro pega a Dona Edith. Então, tem algo. Começa com ela e termina com a canção Araçá Azul. No meio tem o Tu Me Acostumbraste, que tem então, ele anunciando 20 anos antes o Fina Estampa, mas também uma coisa que ele sempre fez, que foi pegar esse repertório da bossa velha, considerado brega, e reler. É um disco que tem uma hora que ele chama o Menescal, outra hora ele chama o Arnaldo dos Mutantes, quer dizer, uma hora ele faz um improvisozinho do Cabo e Canela do Milton, quer dizer, ele está conversando com a música da época dele, com os contemporâneos dele, olhando para trás, olhando para frente. Tem uma música que ele se refere ao Sousandra, de que tinha sido recém-lançado na literatura brasileira pelos Campos, e aí na faixa seguinte ele se refere diretamente ao Augusto de Campos. Quer dizer, então ele está conversando com o que havia de mais avançado na poesia brasileira naquela época, com os nossos concretistas. Irineu se refere aos irmãos Campos, Augusto e Haroldo de Campos e Odécio Piantari, os expoentes principais de um movimento de renovação poético-literária acontecido aqui em São Paulo, que ganhou a alcunha de poesia concreta, né? Com que teve uma forte influência sobre o trabalho do Caetano Veloso e com quem, né, e com o qual ele dialoga nesse disco. Dialoga nesse disco, e o Augusto especialmente sempre gostou de música. O Augusto teoriza muito sobre as vanguardas europeias, mas também sobre a música brasileira de invenção. Tem o livro dele, O Balanço da Bossa. Ele reivindica, ele é muito pioneiro a começar ao reivindicar essa música popular brasileira de invenção o mesmo status da música europeia clássica de invenção. Então ele acha que essas vanguardas estão do mesmo nível, e isso acaba se traduzindo aí. Aliás, um dos nomes que fez a ponte entre as vanguardas europeias da música erudita e a vanguarda popular da música brasileira está representado nesse disco também, que é o Rogério Duprat. Arranjador. O arranjador Rogério Duprat, o cara, o grande arranjador do disco Tropicália, grande arranjador dos Mutantes, o nosso talvez nosso George Martin psicodélico, 2 passos além, né? O Rogério Duprat, então, por que eu estou falando isso? Teve uma geração brasileira, aqui a geração do grande compositor Gilberto Mendes, Billy Correio de Oliveira, do qual o Duprat também fez parte, que foi para a Alemanha, nos anos 60,
para a cidade de Darmstadt, que era a meca das vanguardas, onde estava lá Pierre Boulez, Stockhausen, John Cage, ou seja, os grandes caras que estavam fazendo a pesquisa de vanguarda da música do Pensamento Central, os caras estudaram lá e voltaram para cá. Alguns caras, como o Gilberto e o Willi, ficaram na música erudita. O Rogério foi para a música popular também, então ele começou a trazer essas aspirações para o popular. É um momento, então, que raro que o diálogo do popular erudito se dá na esfera da experimentação. Olha que coisa. E muito da experimentação que tem aqui na Das Azul é uma experimentação que conversa com o que estava sendo feito lá. Muita coisa que o Caetano faz de só... Às vezes tem fala, tem ruído, que a gente chama de música concreta, tem ruídos do apartamento da Avenida São Luís, ele diz, ruídos de rua, ele traz essas coisas que são ruídos, que não são vistas como música, para dentro da música. O que se fazia na música erudita europeia de vanguarda da época, e no popular era completamente impensável, mas ele faz também uma experimentação dele, talvez influenciado um pouco pelo Duprat, e talvez influenciado também pelo que já vinha acontecendo nos discos finais dos Beatles, né? Tanto que tem uma faixa que ele muito jocosamente chama de Sugarcane Fields Forever, né? Uma alusão a uma canção dos Beatles, Strawberry Fields Forever. Então ali ele tá de novo, o Caetano nunca tá roubando ninguém, ele tá sempre parafraseando, tá sempre brincando com as referências, então ele dá esse nome, e aliás essa faixa é toda uma estrutura de linguagem, de colagem, para mim é a que mais remete ao transa, né? Uma faixa longa. Coerente com o projeto da Tropicália, né? O tropicalismo tinha essa questão como um programa estético, né? Meio bebendo totalmente na fonte do Oswald de Andrade, quer dizer, as colagens, né, a dimensão metalinguística, a incorporação de referências, o diálogo com essas referências, né? Isso está muito no programa da Tropicália e muito presente no trabalho do Caetano. Bom, eles fazem a devoração antropofágica do Oswald, então eles não poderiam ser mais fiéis ao Oswald do que fazendo isso. Então veja o tamanho dos caras, né? Eles meio século depois estão pegando esse legado e olhando para trás, mas não como peça de museu. Né? Atualizando essa tradição. Exato, o cara tá de olho no retrovisor, mas é para usar aquilo como um trampolim que vai jogar ele para frente. Então, aqui então no Caetano a gente sempre lembra, com razão, desse disco como experimental, mas para mim é isso também, mas não só. Você vê que as preocupações dele estéticas, o jeito que ele olha para trás, parece que o Caetano tem, sabe, aqueles olhos de Argos, sem olhos assim. Tá olhando para trás, para frente, para o lado, tudo ao mesmo tempo. E isso se reflete nesse liquidificador brilhante que é o Araçá Azul. Se a gente tivesse alguma dúvida, porque o Caetano às vezes é muito criticado, né? Como ele tem esse barroquismo enorme, o Caetano é o seguinte, se a gente comparar o Caetano com o Chico é tipo na música clássica seria o Brahms. Tudo que deu errado, esboço e joga fora, ele fica 5 anos e vai, isso aqui é o perfeitinho. O Caetano é como se ele desse acesso a gente a todos os esboços. Ele vai soltando as coisas. Como se a gente acompanhasse o processo criativo. Então tem coisa melhor, coisa pior, mas ele quer que a gente siga com ele em toda essa jornada exuberante. Mas aí quando chega o trabalho cristalizado, como é no caso do Araçá Azul, eu acho impressionante até hoje. Esse é um dos discos dele, na verdade, que mais me dá prazer de ouvir. Eu sei que nem os caetanistas vão concordar com isso, mas eu acho esse álbum realmente, acho que por um tipo de escuta ativa, não, você está dando uma festa com Araçá Azul no fundo, vai matar a festa. Mas se você gosta de sentar para ouvir alguma coisa e refletir sobre aquilo, eu acho que é uma das coisas mais prazerosas que ele fez. Irineu, e aí do Araçá Azul a gente vai ainda no campo das experimentações, que foi uma marca do ano de 73, nós vamos falar isso nos outros programas, inclusive, Terço, Som Imaginário, Clementina de Jesus, João Bosco, Naná Vasconcelos com o disco Amazônia, né? Mas no campo da experimentação a gente não pode deixar de dizer, nesse primeiro programa, sobre os 50 anos dos discos de 1973, num fabuloso grupo Secos e Molhados, com seu primeiro disco chamado Secos e Molhados, João Ricardo, Gerson Conrad e Ney Matogrosso. A entidade Ney Matogrosso, o milagre Ney Matogrosso. Como é que é isso, Lilian? O frescor da voz do Ney Matogrosso. Cara, então, a gente, de novo, e o Ney eu ouço há muito tempo, mas agora que você me fez voltar para lá e eu vi o frescor desse primeiro Ney inicial, assim, o que é aquele timbre. Pelo amor, aquilo já justificaria tudo. Se fosse só o Ney falando qualquer coisa, com aquela timbre que ele tinha, para mim já justificaria. Mas isso é um pouco mais, né? Aqui é bom porque teve muito tempo essa história, de uma vez por todas, para o pessoal parar com essa bobagem de querer dizer que o rock brasileiro não é música brasileira, etc. E tal, assim. Os Secos e Molhados vem um pouco depois. Então, teve a Jovem Guarda. O começo da Jovem Guarda ele era bastante, realmente, um reflexo quase imediato do que aconteceu nos Estados Unidos.
Os caras, as músicas muitas vezes eram traduzidas. Os caras pegavam um sobrenome anglo-saxônico, ou inventavam nomes, enfim, etc. Era aquela coisa do rebater um americano. Mas aí já surge um negócio chamado Mutantes, entendeu? E aí vem os Secos e Molhados. Então você começa a ter gente então que olha para o rock, mas começa a fazer isso dentro com características brasileiras e muito ligado à língua portuguesa. Claro, sabe, tem uns caras que hoje eu ouço sou obrigado a ouvir às vezes em Uber do sertanejo, outras manifestações, ou desse neo-gospel, que você fala, porra, para esse cara é um tormento cantar em português. Eles imitam tanto a vocalidade americana, tanto que teve alguma delas, eu não me lembro qual, falou, é difícil cantar em português. A parte ignorância que é isso, de toda uma tradição musical que se fez, quer dizer, a pessoa está tão ligada no ideal de fora que ela não consegue cantar na língua dela. E aqui você vê que não é problema nenhum, eles estão fazendo muito dentro da prosódia da língua portuguesa, e aqui é muito ligado até a nossa tradição literária. O pessoal, poxa, não é só na Rússia que tem que os caras pegam os grandes poetas e musicam. Você daí está falando, o disco de uma banda de rock, mas que tem Cassiano Ricardo, Manuel Bandeira, Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes, um dos seus ícones, né? A Rosa de Hiroshima. É um poema maravilhoso. Daqui, é um poema maravilhoso. E os caras do rockinho, né? E o rockinho fizeram uma música linda, muito à altura do projeto poético, que acrescenta até o projeto poético, e a interpretação do Ney é absolutamente deslumbrante, é uma coisa lírica. Com uma viola de 12 cordas. Então até essa típica toda. Aí é legal, porque um dos fundadores é português. João Ricardo. O João Ricardo é português. Tem um Vira. Sim. Os caras fazem um rock com Vira tal, que a parte que depois, quando eu vi o Vira do Padre Marcelo, eu achei isso uma paródia do Vira dos Secos e Molhados. Ali nos Secos e Molhados funciona lindamente. Então tem eu diria até, essas classificações são um pouco complicadas. Quando o que a gente vai dizer que os Secos e Molhados tinha o glam rock inglês, que os caras se pintavam. Isso faz parte, a performance fazia parte. Claro. Lembro até hoje um dos primeiros gibis da Mônica que eu li, o Cebolinha e o Cascão resolvem fazer uma banda e os Secos e Molhados, por isso que aparece daquele jeito, o roller da risada. Então isso tinha, e no Brasil, repressivíssimo de 50 anos atrás, um ditador militar, os caras se vestindo daquele jeito, uma figura andrógena como Ney Matogrosso. Perfeito. No meio daquela sociedade homofóbica. O cara que canta com uma voz que se você ouvir sem ver, você não sabe nem o gênero definir. Então aquilo já tinha um elemento comportamental bastante transgressivo e original. Agora, do ponto de vista musical, eu acho que a gente pode puxar ele como uma manifestação brasileira do progressivo, guardadas todas as devidas proporções. Mas eu acho que pelo tipo de prioridade, tem uma das músicas que a introdução instrumental leva 3 minutos e aí que o Ney vai entrar, entendeu? Então, eu acho que poderia ser visto um pouco como isso. Se a gente pensar no progressivo como um rock de invenção, perfeito. Eu acho que a gente está conversando aqui. Então, daqui, depois, quando a gente for pensar que nos anos 80 tem um fenômeno do rock brasileiro, etc., que nas letras vai continuar bastante ativo, vai ser relevante para toda uma geração, talvez venha um pouco dessa sementinha dos Mutantes, que duraram um pouco mais, e desse cometa, que foram os Secos e Molhados. Tem um frescor tão grande esse primeiro disco, é tão impressionante que talvez a gente pense, puxa, os Secos e Molhados é meio tipo, sei lá, tipo James Dean, assim, uma coisa que não podia durar muito. Ainda bem que eles não morreram, que eles só brigaram, a gente não queria que eles tivessem morrido. O Ney pôde virar o ícone que ele virou na música brasileira, mas talvez ele fosse, esse disco seja meio como uma rosa, que floresce, te encanta, e depois não dá para continuar com esse frescor tão grande. Guarineu, eles é muito intenso e por pouco tempo, né? Já o primeiro disco, Secos e Molhados, que tem o nome do grupo, 73, 50 anos comemorando agora, se desfazem, João Ricardo e Gerson Conrad continuam, o Ney já vai seguir um caminho, mas o interessante que você destacou isso em várias passagens, é um disco que é um sucesso comercial absoluto, inclusive. Ele já entra em primeiro lugar nas paradas de sucesso, vende de saída 300 mil cópias e na sequência fica quase um ano nas paradas de sucesso. O programa Fantástico, em 73, faz um especial com Secos e Molhados, já em 1973, trazendo aquela originalidade da maquiagem, da pintura, da coreografia, da expressividade corporal, da capa de disco, eleito muitas vezes como talvez a capa mais interessante que os discos de música popular brasileira tiveram. Então, você tem um fenômeno muito intenso, de pouco tempo, com um sucesso comercial impressionante e, ao mesmo tempo, com uma qualidade estética, musical, harmônica e literária
riquíssima. Ou seja... E transgressor, né? E transgressor. O comercial, digamos assim, e a qualidade é uma mentira criada que essas coisas são naturalmente antagônicas. Elas podem andar juntas muitas vezes. Então, você não precisa ganhar dinheiro só com porcaria. Exatamente, é isso que eu quero dizer. Um dia as massas comerão do biscoito fino que fabrico. Então, Oswald de Andrade parece que tinha uma época que as indústrias estão fazendo biscoito fino, você vendia esse biscoito fino em supermercado, agora é possível comprar. Claro, é uma outra conversa para um outro dia, mas é muito porque os executivos dessas gravadoras, os homens de negócio dessas gravadoras, tinham uma sensibilidade artística muito grande. Nós estamos falando, por exemplo, da figura de André Midani, que foi o produtor do Araçá Azul. Quer dizer, você tem gente capaz de alguma maneira de olhar e de saber conciliar uma dimensão comercial para essas coisas, mas sem nenhum prejuízo, sem nenhuma formatação amarrada. Não, esse arranjo vai ficar complexo, vamos achatar isso aqui e tal, vamos limar isso aqui. Não, pelo contrário, olha, eu garanto a criatividade de vocês e deixa que a gente resolve a parada lá na outra ponta. Quer dizer, foi possível essa junção em vários exemplos na história da música, em vários exemplos na história da cultura, em vários exemplos destes discos do ano de 1973. Os Secos e Molhados é mais um exemplo disso. É isso mesmo? Sem dúvida. Agora, então, você tinha uns caras lá que bancavam a viagem, mas o mercado que absorvia, né? Sim. Porque se um desses, se esses Titanic começa a bater em iceberg, o cara é demitido do posto dele ou a gravadora retroage para uma... Não, mas havia uma sensibilidade musical que aceitava esse tipo de coisa, né? Nós estamos falando de coisas que tinham seu apelo comercial, né? Isso é muito interessante também da gente... um veio para se explorar também em toda essa conversa. Talvez até um recado para os produtores culturais atuais, que você não precisa ficar só rebatendo, repetindo o que já foi. Ou vir com fórmulas prontas, eu sei que vai dar certo, eu sei o que é capaz de ter apelo comercial fácil, coisa parecida. Não, pelo contrário, a história nos mostra, inclusive, outras possibilidades de experiências, né? O que é muito interessante. Até a humildade do cara que está na chefia, de poder confiar no artista e ouvir, escuta, não, tudo bem, eu não ponho muita fé, mas se esse cara está falando, eu acho que eu vou me dar pelo menos o benefício da dúvida. Se o Milton está falando que eu posso fazer um disco de 8 faixas sem letra e que isso vai dar... Então, porque a gente está falando de nomes em toda, quer dizer, desses discos que a gente escolheu, quer dizer, Tom Jobim, um nome consagrado, Milton Nascimento, um nome, né, na construção da sua consagração. Nós estamos falando de Caetano Veloso, já com uma trajetória musical, mas os Secos e Molhados são 3 pessoas absolutamente desconhecidas naquele momento, que se juntam, que lançam uma experiência musical, rock progressivo, com folclore português, mas ao mesmo tempo com literatura de alta qualidade, e com gente que estava começando, e cujo resultado é impressionante. E eu diria uma pergunta que eu faço para você, atual até hoje? Sim, isso ouve-se muito bem até hoje, me parece que esse tipo de... Tem um frescor por trás desse disco, em primeiro lugar. Eu acho que é uma coisa, tem algumas coisas de juventude que pelo frescor já te conquistam, né? E eu não vejo lá arranjos que tenham ficado extremamente datados, assim, e especialmente eu acho que a capacidade de comunicação do Ney é impressionante. E ali a gente nem vê a figura de performance dele, né? Sim. Essa coisa legal, Secos e Molhados, que era a performance fazia parte também, né? Uma coisa teatralizada que o Ney vai levar a carreira toda dele, assumir que um cantor não é um passarinho que vai lá, abre a boca e saem sons lindos da garganta. E olha que da garganta do Ney saem sons maravilhosos. Sim. Se ele só fizesse isso, ele se garantia. Então ele não está fazendo isso para compensar uma limitação vocal dele. Pelo contrário, você está falando de um dos cantores mais dotados que a gente já teve e que, não obstante a essa qualidade vocal que ele tem, ele acrescenta uma qualidade de performance. Se ele tivesse ido para a ópera, ele teria sido um dos maiores astros que já teve, porque na ópera o cara tem que atuar também, e é o que ele fazia isso o tempo todo. Talvez ele tenha sido o nosso grande divo da ópera brasileira do século XX, porque vem todo um combo, mas ele nunca deixa de entregar vocalmente aquilo. Bacana, quer dizer, suas qualidades técnicas são... Nesse disco aqui, pelo amor de Deus, eu via como um milagre algumas coisas que ele faz. Você tem uma época que você tem Milton Nascimento e Ney Matogrosso no auge, assim, que oficina de vozes que tem nesse país. E esse primeiro nosso voo por esse ano mágico de 1973, a gente chega num disco muito importante também, de um grande brasileiro, um grande músico brasileiro que fez sua carreira toda fora,
ou grande parte dela fora, Eumir Deodato com o disco Prelúdio. Quem é o Eumir Deodato, Irineu? E o que é um prelúdio? Prelúdio, originalmente, é uma peça que abre, que vem antes de alguma coisa, né? Então, em Bach, por exemplo, você tem o cravo bem temperado, que são pares de prelúdios e fuga, ou seja, você tem uma peça introdutória chamada prelúdio, uma que vem depois, que se chama fuga. Depois, o prelúdio virou uma peça autônoma, mas o prelúdio é prelúdio a ele mesmo ou uma outra coisa. Virou como uma peça breve e autônoma. No caso desse disco especificamente, ele tem esse nome porque o Eumir Deodato, nesse disco de 6 faixas, ele faz arranjos para 3 que vêm da música clássica, e uma é o Prélude à l'après-midi d'un faune, o prelúdio ao entardecer de um fauno, de Claude Debussy. Existe esse poema de Mallarmé, que é o Après-midi d'un faune, o entardecer de um fauno, e o Debussy então propôs essa peça musical que seria uma introdução, um prelúdio a essa poesia do Mallarmé, e essa peça é retrabalhada pelo Eumir no disco dele. Então o Eumir, ele tem uma grande carreira de arranjador, na verdade, né? Ele vai, acho que década de 60 para os States, o Luiz Bonfá meio que leva ele lá, e lá ele produz Deus e o Mundo na música americana. Frank Sinatra, Tony Bennett, pessoas... Aretha Franklin. Desse quilate pequenininho. E eles, claro, que estavam loucos para dar colher de chá para o brasileiro que viesse, não para usar o americano, né? Então por que será que algum talento devia ter para ter sido recrutado para produzir essas pessoas lá também, né? E aqui nesse álbum, então, ele toca piano e mostra o seu talento de arranjador. Então um disco de música instrumental, até já quando você propôs, eu pensei, poxa, será que a gente deve considerar um disco de música brasileira, um disco feito em Nova York? Eu pensei, poxa, mas a gente abriu com uma Tita Pereira, que foi feita em Nova York. Fui olhar as fichas técnicas e tem músicos que coincidem, inclusive, né? O grande baixista Ron Carter está nos dois, o Ayrton Moreira, percussionista, está nos dois, e um que não está nos dois, mas está aqui, é importante para o Prelude, porque o Prelude tem um solo de flauta, é o flautista Hubert Laws, assim. O Stanley Clarke toca baixo aqui também, ele pegou meio que uma galera, bom, ele trabalhava, ele é um produtor de ponta. Então ele podia arregimentar uma galera boa, então ele fez um disco com grandes músicos que estavam em atividade na Big Apple lá. O que ficou famoso disso aí não foi a faixa título, foi o Prelúdio, né? Foi outra coisa de música clássica que ele arranjou, que é a abertura do poema sinfônico Assim Falava Zaratustra, de Richard Strauss, né? No século XIX tinha esse gênero de música que se chama de música de programa, que era a música que queria traduzir instrumentalmente uma coisa que não era musical. Por exemplo, no caso aqui, seria o Strauss com a ambição de traduzir o livro do Nietzsche, Assim Falava Zaratustra, em sons. Então seria a manifestação sonora desse livro do Nietzsche. A gente vai ver as limitações da música de programa quando a gente vê o que aconteceu com essa peça no século XX, quando Kubrick resolveu usar no 2001 Odisseia no Espaço, todo mundo ouve aquilo, ninguém pensa no bigodão do Nietzsche, todo mundo pensa nos macacão lá do Kubrick. Então, e esse filme é um pouco anterior aqui. Então, essa melodia estava na cabeça das pessoas por causa do filme. Assim, o Zaratustra do Strauss tem 35 minutos, mas o que o Deodato usa, o que foi usado no filme do Kubrick, é o comecinho, que tem menos de 2. Um tema bastante curto. O Eumir pega isso e faz disso meio que um pretexto para uma rave latina. Todo esse disco é um disco instrumental, bastante dançante. Esse, você me perguntou lá atrás, esse disco, para mim, tem muito uma data, a cara de uma época. Eu começo a ouvir, em 3 mil fapotes, isso daqui tem que ser anos 70. O tipo de escolha tímbrica que eles fazem, o tipo de arranjo dançante, aquilo é um pop instrumental dançante com cor latina. De alta qualidade. A gente tem umas congas lá que estão tocando o tempo todo. Além do Ayrton Moreira, tem um cara lá nos bongos lá. Então, toda a qualidade, toda a característica do álbum, acho que ele tem essa identidade. Mesmo no Debussy, ele começa mais sombrio, impressionista, tal, para evocar as coisas do Debussy. No meio já descamba para o nosso bailão, para um bailão cubano, né? E tem também uma faixa que é Borodin, compositor russo do 19, foi adaptado pela Broadway musical Kismet. Eles usam aqui um pedaço, assim, um tema de um quarteto de cordas, mas não é nada russo, não é nada quarteto de cordas, é uma revisona latina. E é impressionante como nessa época, então, era possível você ter música instrumental comercial. Que a gente diz hoje, pessoas que estão a botar esse vídeo vão botar a mão na cabeça e dizer como. Porque isso vendeu um monte também. Sim. 5 milhões de cópias. Então, 5 milhões hoje já é meio bastante.
Em 73. Meio século atrás é um pouco bastante a mais, né? Então, de novo, um instrumental cheio de improvisações também. Bom, nessa época estava um pouquinho em voga essa coisa de você pegar coisa da música clássica e fazer versões, digamos assim, swingadas. Tinha um pianista francês, o Jacques Lussier, tinha um trio que tocava barra e outras coisas. Tinha um grupo vocal chamado Single Singers, em inglês. Tinha o Andy Carlos, quer dizer... Então, estava uma época que havia essa noção de que você podia pegar as coisas do repertório clássico e fazer isso, porque, na verdade, se você olhar a história da música improvisada, sempre foi assim. Você pega um tema e vai embora. Os álbuns de jazz, você pega o Keith Jarrett, diz qual que é o nome do standard do Gershwin que ele pegou, toca a introdução, a melodia e depois vai para uma viagem ou outra. Aqui o Deodato é a mesma coisa. A gente não deve pensar nessas coisas da música clássica como um fenômeno da música clássica. Eles pegam temas que vêm da música clássica, apresentam até de um jeito bastante reconhecível e depois vão fazer uma outra viagem, que é a viagem deles aqui. Então é um instrumental dançante comercial, que hoje eu acho que o pessoal mais novo não vai nem fazer ideia de que isso possa acontecer. Então até com música instrumental dava para ganhar dinheiro. Que coisa, né? E fazer a coisa de qualidade, né? Bem pensada, as estruturações todas do disco, arranjos, as roupagens que as músicas recebem, o cuidado, a qualidade dos músicos que acompanham, tudo isso de maneira muito apurada, né? De maneira muito pensada, muito trabalhada, muito elaborada, né, Irineu? Você está no topo da cadeia produtiva da música. Sim, claro. Então, claro que querem vender e vendem, querem fazer sucesso e fazem, mas você não precisa derrubar, abrir mão de o resto por causa disso. Havia outras maneiras mais simples de fazer dinheiro se a ideia fosse só essa. Agora é interessante, né? Desses 5 que a gente pegou no programa de hoje, quer dizer, os caminhos de Tom Jobim, os caminhos de Milton Nascimento, os caminhos de Caetano Veloso, os caminhos dos Secos e Molhados, os caminhos de Almir Deodato, são muitos caminhos, né? Há um diálogo, mas há uma diferença também em todos eles, explorando veredas diferentes, caminhos diferentes, tudo muito bem feito, tudo muito rico, tudo muito complexo, né? Então, eu acho que você tem duas coisas aí. Primeiro, a gente falou da forma canção. Acho que os Secos e Molhados aí é o único que fica mais fiel à forma canção. Perfeito. Todos os outros têm um esgarçamento, é como se a música quisesse transbordar para além das fronteiras da canção, né? Como se a canção fosse pequeno e que eles quisessem fazer algo para além disso. E a coisa da variedade, né? Então, quer dizer, aqui a gente tem várias músicas brasileiras, várias ideias possíveis de Brasil. Então você veja como isso chocava com o Brasil daquela época, né? Então, no sentido, essa produção é muito democrática, porque muito variada, né? A gente está num regime que quer ser autoritário, quer impor uma ideia de como deve ser o país, e a gente tem um país muito mais complexo e muito plural. Essa variedade de sons aponta para o fato de que esse regime é insustentável. O país não pode ficar numa ideia só fechada. Você tem ideias múltiplas em diálogo e em disputa. O país é muito mais complexo do que o governo dos militares. Obrigado, Irineu. Obrigado. Prazer tê-lo aqui no Café com Repertório. Muito obrigado pela aula, pela entrevista. Obrigado.